Vou começar a gravação de novo. Bom dia a todos, hoje é dia 23 de março de 2019, vamos dar início à nossa 11ª aula discursiva empresarial. Então aqui, hoje é dia 23, nós vamos ter essa nossa aula de discursiva, 11ª aula de discursiva para cartórios. Na verdade, ela é a sexta aula, melhor dizendo, é a sexta aula, ela é a 11ª aula de discursivo empresarial mesmo, porque eu estou fazendo linear, né? As 5 primeiras são sucessões, a partir da sexta, nós tivemos empresarial. Ok. Nós ontem estávamos, né, tratando das nossas sociedades, então vamos lá. Recordando aí, nós temos as pessoas que vão exercer uma atividade, correto? Então, nós temos pessoas que exercem atividade. Cada um desses âmbitos é um dos âmbitos mencionados pelo aquele professor, Alberto Pasquini. O âmbito subjetivo são as pessoas. Quem são as pessoas que exercem a atividade? Nós temos três. Sendo uma pessoa natural, e as outras 2 pessoas jurídicas. Então, a pessoa natural é o empresário individual. As outras 2 pessoas sociedades e IRL, correto? Âmbito subjetivo. Essas pessoas elas vão exercer uma atividade. Qual atividade? Qual atividade? A atividade é o APEL. É uma atividade profissional, econômica e organizada, PC, produção e circulação de bens e serviços. Quando elas exercem essa atividade, elas estão exercendo a empresa. Então, quem exerce a empresa são os empresários, são as pessoas. As pessoas que exercem a empresa são qualificadas como empresários. Então, os empresários vão exercer a empresa. Ok. Falamos sobre o empresário individual, falamos sobre a EIRELI, como queiram, e falamos sobre as sociedades. Nas sociedades, nós já vamos entrar para uma outra classificação. Nós sabemos que há algumas sociedades, por quê? Já que o registro do empresário, né, a inscrição do empresário na junta comercial é requisito que vai delinear a regularidade, né, portanto, ele é um requisito. A inscrição apenas, né, declara, né, que ele é empresário. Se eu não tiver aquela inscrição, eu não vou ter a figura, né, do empresário. Então, antes dessa inscrição, eu vou ter uma figura que é aquela que nós falamos, sociedade informação. A sociedade informação. Essa sociedade informação, nós chamamos, né, que é a sociedade em comum, que talvez, erroneamente, se denomina sociedade. A outra situação é a em conta de participação, que tem uma natureza contratual. Já falamos sobre elas. E essas são consideradas como não personificadas para diferenciar daquelas que são personificadas. E estamos a tratar de sociedades empresárias personificadas, portanto, e que distinguem, por sua vez, pela atividade das sociedades simples. Então, as personificadas, elas podem ser tanto simples, quando elas não exercem atividade empresarial, embora exerçam atividades econômicas, ou elas são sociedades empresárias, porque elas exercem atividade econômica e também atividade empresária. E quais seriam esses? Nós falamos, né? Perdão. A simples não se enquadra. Nós tínhamos o colete, sociedade anônima coletivo, nós tínhamos a comandita simples. Nós tínhamos aqui no meio a cooperativa e do lado de cá nós tínhamos a limitada e a comandita por ações. São só esses tipos. Qualquer outra expressão que nós tivermos, isso é absoluto mesmo. Qualquer outra expressão que viermos a deparar, né, serão meramente qualificativos dessas
figuras, são expressões qualificativas, adjetivas dessas figuras, como EPP, como MEI, correto? Como ME, como pequeno empresário também. Sociedade simples. Todo mundo aí agora no Código Civil. Nós estamos lá no Código Civil fazendo um estudo, né, artigo por artigo, bem aos moldes, perdão, estou com esse pigarro, na verdade já me disseram que é um refluxo. Bem aos moldes do que eu e a Fernanda e a Lorena fazíamos, né, desde agosto, né, a gente fazia nós tínhamos os nossos encontros e a gente ia passando artigo por artigo. Aqui eu vou tentar ser mais célere, eu vou tentar terminar a sociedade simples hoje, correto? Para não ficar muita informação, mas a gente vai conseguir fazer isso hoje. Na sociedade simples, por sua vez, a clássica, pessoal, ontem eu fiz, talvez, de certa forma, impropriedade. Eu falei que a sociedade de advogados não era um bom exemplo, né, porque ela teria os atos constitutivos levados a registro na seccional da OAB. Pelo contrário, a sociedade de advogados é uma sociedade simples por excelência. Ela é um exemplo ótimo. Ela só não tem um aspecto específico, que é o registro no registro civil das pessoas jurídicas. O registro dela, simples, ele é efetuado na seccional da OAB. Só isso, só isso. Então, vamos continuar tratando aí da nossa sociedade simples. Essa nossa sociedade simples, ela é uma sociedade contratual. E nós falamos quais eram as contratuais. A simples, nós falamos, e nós falamos a sociedade comandita simples, comandita por ações, e a sociedade limitada. Essas são as sociedades contratuais que se distinguem das sociedades institucionais, como, por exemplo, a sociedade anônima. Ponto. Sociedade simples. Começamos. Eu falei que esse contrato social, que é a junção do acordo de vontades escrito, pode ser tanto por um instrumento público, correto? Quanto pode ser também por um instrumento particular. Não temos dúvidas quanto a isso. Esse contrato que os senhores advogados vão celebrar entre os senhores, porque os senhores são advogados, os senhores querem agora, desejam constituir uma sociedade simples, uma sociedade simples de advogados, uma sociedade simples profissional de advogados, ou uma sociedade profissional de advogados, como queiram, os senhores, né, mesmo, os senhores, eu estou rindo por causa da questão de ontem da VUNESP, né, que trouxe, né, como sociedade advogado, sociedade profissional. Avançando, vamos avançar. Então, nesse contrato social, vocês vão ter cláusulas estipuladas entre os senhores, específicas da sociedade de vocês. Não obstante, vocês terão que, obrigatoriamente, ter cláusulas legais. São aquelas cláusulas trazidas na lei. Então, nós passamos aqui por essas cláusulas, nós vimos o nome, nacionalidade, qualificação dos sócios, né? Então, os senhores vão ter a qualificação dos sócios. Qualificação dos sócios. Colocando aqui. Qualificação dos sócios. Os senhores vão ter nome, a nacionalidade, correto? Deixa eu só organizar esse livro aqui. Vou colocar meu radinal para ficar mais fácil aqui. O código. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios. Denominação, objeto, sede. Ok. Capital da sociedade. Cota, prestação a que se obriga.
Essa prestação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser tanto em valores, né, em valores econômicos, como também ela pode ser prestada em dinheiro. Ela pode ser prestada, valores econômicos, ela pode ser prestada em serviços, exceto na limitada e na anônima. Pessoas naturais incumbidas da administração, participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, se eles respondem aos sócios subsidiariamente ou não pelas obrigações sociais. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento. Vencemos essa parte. Essa parte, então, seria a parte do contrato social. Sociedades simples. O primeiro item, contrato social. Então, vimos aí que nós vamos ter diversas regras, né, estipuladas no contrato social, diversas cláusulas. Essas cláusulas, eu já vou pedir aos senhores que considerem, decorem esse artigo 997, porque esse artigo aqui é extremamente citado ao longo das disposições legais pertinentes. Ou seja, essas são as cláusulas indispensáveis previstas no contrato social da nossa sociedade simples. E por que ele é citado? Por exemplo, para se promover alteração dessas cláusulas, nós temos cláusulas de duas naturezas, de duas espécies. Nós temos aquelas do 997, que são as indispensáveis, e temos aquelas pactuadas. Essas do 997, para que sejam alteradas, porque, regra geral, elas não podem ser alteradas, para que elas, regra geral, elas podem ser alteradas, não vamos usar a expressão regra geral, vamos dizer o seguinte: elas podem sim ser alteradas, desde que todos concordem. Então, é isso. As outras matérias, maioria absoluta, se não houver uma disposição específica, como diz o 999. As demais podem ser decididas por maioria absoluta, se não houver expressão do contrato. Qualquer modificação do contrato social averbada, qualquer modificação cumprindo-se as formalidades previstas, qualquer modificação do contrato social será averbada, claro, porque isso será inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, isso é a sociedade simples, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Nós vimos quais aqueles livros, né? Nós temos os livros do RCPJ, inscritos os livros A, o livro B e o livro C. O livro A, 114, inciso 1, inciso 2, o 3 dos partidos políticos, né? Os atos e os estatutos dos partidos políticos, eles não têm o livro, correto? Na Lei 6.015. E o parágrafo único do artigo 114. Vai tratar dos jornais periódicos, que serão no livro B, com 150 folhas. E sempre aquela regra: eu vou abrir uma sucursal, uma filial, uma agência, então eu tenho que promover o ato respectivo na circunscrição daquele novo RCPJ, correto? Há verbo no original, aquela nova abertura. E os direitos e as obrigações? Os sócios, eles têm diversos direitos, né? E obrigações, correto? Eles têm diversos direitos. Então, nós enumeramos, passamos por esses. Quando se começa e quando se extingue, quando se inicia, quando termina. O sócio não pode ser substituído do exercício. Nula estipulação contratual que exclua o sócio de participar nos lucros e perdas. A distribuição ilícita vai acarretar a responsabilidade dos administradores, né, dos sócios também, que a realizarem, dos administradores, daqueles que a realizarem. Diversas regras específicas. Agora, vamos tratar o seguinte: nós vimos os direitos, nós vimos obrigações. Agora, vamos tratar da administração da sociedade simples. Nós temos regras
específicas. Nós temos regras específicas para a administração, né? A partir do artigo 1010 até o 1022. Depois nós vamos ter relações com terceiros, e, por fim, resolução e dissolução. 4, 5. A resolução, os senhores se lembram? Nós tínhamos a resolução, a dissolução, a liquidação e a extinção. São institutos todos correlacionados, mas cada um com característica própria. Resolução, todos relacionados, mas cada um com uma característica específica. Dissolução. Resolução e dissolução. Como administraremos a resolução e dissolução? É isso mesmo? É isso mesmo. Como será administrada a administração? Como ocorrerá a administração dessa sociedade? A administração. Lei ou contrato competirá ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade. Quem vai decidir sobre os negócios da sociedade? Os sócios. Os sócios. Quando? Competir aos sócios. E essa atribuição dos sócios decidirem vai advir de quem? Vai advir de uma lei ou de um contrato. Caberá aos sócios decidirem, mas com qual quórum? Com qual quórum? A lei fala. As deliberações serão tomadas por maioria de votos, segundo o valor das cotas de cada um. Maioria, regra geral, maioria dos votos. One man, one vote. Né, Elisa? Não. Não. Em razão das cotas. Em razão das cotas. Em razão das cotas. Uma pessoa, um voto? Não, em razão das cotas. Vocês ontem se lembram que eu falei o seguinte, olha, tem um capital subscrito, que ele é um capital definido, né? Que as pessoas fazem uma promessa de aportar. Então, por exemplo, eram 5 pessoas aí na sociedade simples de vocês. Nós tínhamos um capital subscrito de 100 mil. O capital subscrito de 100 mil significa mais ou menos o seguinte, que deverá ser aportado a essa sociedade 100 mil. E, por exemplo, a Lorena, ela ficou com uma parte de 20%. Ela só integralizou, ou seja, ela só entregou para a sociedade 10 mil. E ficou para ela integralizar, correto? A integralizar, ficou para ela completar mais 10 mil. Nessa situação, vocês podem pedir notificá-la para que promova. E tem um prazo, inclusive, de 30 dias. E se ela não o fizer, vocês podem excluí-la da sociedade. Mas também vocês podem dizer o seguinte, olha, Lorena, já que você só entregou 10 mil, então a sua participação ela não vai ser mais 20%. A sua participação agora na sociedade simples será 10%. Na verdade, quando ele fala a maioria dos votos, eu vou precisar, vamos imaginar que a Fernanda, a Lorena e o Robson, por exemplo, cada um tenha 10%. Somamos 30%. O Mário e a Érica vão ter, na verdade, 30% cada um, porque nós temos 30, na verdade, cada um vai ter 70, vai ter 35. Qualquer decisão pertinente à administração pode ser tomada, por exemplo, pelo Mário, 35, Fernanda e Lorena,
somou 55. Pode ser tomado pelo Mário ou pela Érica, 35, 35, 70. Duas pessoas, correto? Então, a administração caberá aos sócios essa regra. O embasamento para essa atuação do sócio será por lei ou por contrato. E como se dará essa atuação? Maioria dos votos. Mas por pessoa? Não. Por pessoa, não. Por cota. E aí, eu vou comparar com os senhores com uma regra prevista no artigo 1094, inciso 6º, que é uma regra da cooperativa. Na cooperativa, que é uma sociedade simples também, lá não é a decisão em razão das cotas, mas em razão das pessoas. Como assim? O quórum são características da cooperativa. Quórum, para a Assembleia Geral Funcionário deliberar, fundado no número, não é essa, é o 6º. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações. Uma pessoa, um voto. Essa expressão é utilizada no direito constitucional, né? Para lutar aí pelo sufrágio, né? É uma conquista, uma expressão americana. One man, one vote. Uma pessoa, um voto. O direito de cada um dos sócios, mas não tem nada a ver com isso aqui. Eu só estou fazendo, me veio à mente essa expressão aqui. Mas isso não tem nada a ver com essa situação contextual dessa expressão no direito constitucional. Aqui é o seguinte, na cooperativa, o direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tem ou não o capital à sociedade, qualquer que seja o valor e qualquer que seja o valor da participação. Uma sociedade simples, o que vai mandar é a cota. O que vai mandar é a cota. Continuamos. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. Você lembra que eu usei a expressão 35, 35, 10, 10, 10? Então eu faço as jogadas aí, 35 mais do Mário, 10 da Fernanda, 10 da Lorena, 55. Por quê? Porque nos termos do parágrafo 1º, maioria absoluta é mais da metade do capital. Maioria absoluta mais da metade do capital. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. Óbvio. Qual é a decisão que vamos tomar? Qual é a decisão que vamos tomar? A decisão a ser tomada, a ser adotada, é aquela sufragada por 50 mais 1. 50 mais 1% das cotas. 50 mais 1. Houve empate. E se houver empate? Na possibilidade das cotas. Houve empate. Decisão pelo juiz. Então, a adotada será a sufragada. A decisão adotada será a sufragada. A decisão adotada será aquela que obter o maior número de votantes. Decisão, claro, decisão sufragada. Vou colocar aqui. Empate. Juiz. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças ao seu voto. Vamos imaginar que tem algum sócio, é uma sociedade, correto? O interesse da sociedade, ele deve prevalecer sobre o interesse pessoal. Se naquela operação específica um dos sócios ele vai ser beneficiado e, em razão desse voto dele, a decisão sufragada vai atender aos interesses dele próprio, ele pode vir a responder por perdas e danos. Justo isso, não? Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade. Interesse contrário da sociedade. Participar da deliberação
que a aprove graças ao seu voto. Então, aqui vai ser a hipótese das perdas e danos. Perdas e danos. Perdas e danos. Perdas e danos. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Vamos lá, eu vou tirar uma foto agora. Deixa eu ver se ficou bom. Mandar aqui para vocês. Vou apagar. Ok? E vamos continuar com a nossa administração. Como vai ser a administração? Como deve ser o administrador? Cuidadoso, diligente. Cuidadoso, diligente. Ele deve ser uma pessoa cuidadosa, diligente. E aí nós temos aqueles impedidos, né? Não, aqueles a quem é vedado o exercício da administração da empresa. Então, 1001, nós vamos ter aquelas pessoas que, as qualidades dos administradores, como eles devem ser? Devem ser pessoas honestas. No parágrafo primeiro, temos aquelas pessoas que não podem ser administradores. Eu posso chamar esse parágrafo também de impedidos. Nós vimos na outra aula algumas situações, 3 específicas. Os juízes, os promotores, correto? Os militares, se lembram disso? Mas isso não quer dizer que eles não possam vir a ser sócios. Se lembram disso? Eles podem, até mesmo porque sócio não é empresário. Então, nós temos as qualidades, os atributos dos administradores, nesse artigo 1001, e aqui nós temos as pessoas que são impedidas. Eu vou colocar aqui também as impedidas. Impedidas aqui, e impedidas em lei especial. Por exemplo, condenado à pena que vede acesso ao cargo público, não pode ser administrador. Crime falimentar, prevaricação, peita, suborno, concusão, peculato, condenados nestes crimes. Foi condenado num crime falimentar. Concussão, peculato, prevaricação, concussão, peculato. Ou contra a economia, eles são muito parecidos, hein? Esses crimes são ótimos, porque as diferenças entre eles são tênues. E há uma confusão assim, o mundo leigo é muito diferente do mundo jurídico nesse aspecto, né? Então aqui o que é a concussão, a corrupção ativa, a corrupção passiva. Eu tenho que voltar inclusive lá para poder ler as diferenças, né? A prevaricação. Cada um é uma
uma conduta bem específica. Peita, suborno, crime contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Ok. Quais são os crimes? As pessoas. São as pessoas condenadas por crimes. Condenadas por crimes. O parágrafo 2º, por sua vez, vai trazer que vão se aplicar à atividade dos administradores as disposições concernentes ao mandato. Então, administradores, eles são pessoas, então, guardadas as devidas regras, né? Guardadas as devidas características próprias, eles são mandatários. São mandatários a quem são outorgados poderes através do mandato. Então, eu vou colocar aqui regras do mandato. Regras do mandato. Os administradores são mandatários. O administrador nomeado por instrumento em separado vai averbá-lo à margem da inscrição da sociedade. E pelos atos que praticar, antes de requerer, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. 112. Então, nós temos um administrador, e esse administrador ele vai ser nomeado não no contrato social original, mas em um instrumento apartado. Nós vamos ter uma linha do tempo e nós vamos ter um ponto. Divisor de águas. Qual é esse ponto divisor de águas? É a inscrição, é a averbação à margem da inscrição. A averbação à margem da inscrição. Por quê? Antes desse momento, como ele responde? Ele responde pessoal e solidariamente com a sociedade. A responsabilidade dele, neste momento anterior, a responsabilidade dele é pessoal e solidária. Pessoal e solidária. Então, ele tem uma obrigação a fazer. Qual a obrigação? Averbar. Se não faz, ele, pelos atos que praticar, terá uma responsabilidade pessoal e solidária à sociedade. Responsabilidade. Pessoal. Se não dispor nada, a administração da sociedade vai competir aos sócios. O contrato não dispôs nada a respeito da administração. O contrato não dispôs nada a respeito da administração. O contrato não dispôs nada a respeito da administração. A administração ela vai competir a cada um dos sócios. A cada um dos sócios. Competirá a cada um dos sócios. Ok. Competirá a cada um dos sócios. Se for para 1014, competência conjunta, necessário o concurso de todos. 1015, no silêncio do contrato, os administradores praticam todos os atos pertinentes à gestão. Não constituem objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis, depende de que a maioria decidir. Então, essas são regras específicas.
Excesso dos administradores pode ser opostos a terceiros, nas seguintes hipóteses. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro, então, para se opor com excesso de poderes a terceiros, você tem que promover a inscrição do mandato averbado, você tem que promover a averbação do mandato no registro original. Se a limitação de poderes estiver inscrita, provando-se que era conhecida do terceiro e tratando-se de operação evidentemente estranha. Os administradores eles respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa de suas funções. Culpa, então, é solidário à sociedade e a terceiros. Regras do administrador. O administrador tem, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente em todos os lucros resultantes. E se houver prejuízo, por ele também responderá. Vamos passando aqui pelo menos os artigos principais de cada um dos itens, porque eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter uma tarefa hoje de continuar nessa parte até a parte da sociedade, até a parte do 1038. É pouco, é só uma folha. Vocês vão fazer um esquema, vocês vão estudar essa parte da sociedade simples. Das relações com terceiros, por exemplo, a sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio dos administradores com poderes especiais. Ou então, se não houver, qualquer administrador. Os bens da sociedade não lhes cobrirem a dívida, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas, salvo cláusula de responsabilidade. 1024, essa regra é extremamente importante, é a regra que trata da preferência. Primeiro, os bens sociais. Posteriormente, os bens particulares dos sócios. Os bens particulares dos sócios, na sociedade simples, eles podem sim ser executados. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas anteriores. Da resolução da sociedade em relação ao sócio. Resolução da sociedade em relação ao sócio quer dizer o seguinte, aquele sócio vai sair da sociedade. Ele vai sair da sociedade. Aquele sócio vai sair da sociedade. Aquele sócio vai sair da sociedade. Quando ele vai sair da sociedade? É a resolução. Resolução é um termo específico que diz respeito a uma saída, a um sócio saindo da sociedade. Dissolução diz respeito à própria sociedade. Resolução. No caso de morte de um sócio, vai ser liquidada a cota desse sócio. Exceto se o contrato dispuser diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Tranquilo. Ou então, por acordo com os herdeiros, regular-se-á a substituição do sócio falecido. Você teve uma pessoa que faleceu. Morte do sócio. A cota vai ser liquidada. Regra geral. A não ser que o contrato disponha diferente, ou os sócios optem pela dissolução da sociedade, ou, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Olha só, eu falei sobre isso ontem. Nós temos a situação em que o sócio, caso queira... Será que eu tirei? O sócio, caso queira, ele vai poder se retirar da sociedade. Sim, ele pode. Retirada, resolução. Resolução. Então vamos colocar aqui. Resolução. A resolução. Nós vamos ter duas situações.
Nós vamos ter uma sociedade que tem um prazo determinado, não, prazo indeterminado. Como ele pode sair indeterminado, ele pode sair notificando os outros com antecedência de 60 dias. Qualquer sócio pode se retirar da sociedade. Se for uma sociedade de prazo indeterminado, notifica aos demais sócios antecedência mínima de 60 dias. Notificação, antecedência. Professor, essa notificação é pelo RTD ou é pela junta? Ele é uma sociedade simples ou uma sociedade empresária? É uma sociedade simples. No meu entender, a notificação. Na verdade, você sabe que independente é uma das atribuições do RTD promover qualquer tipo de notificação. Então, por exemplo, eu sou o locador, não recebo os meus aluguéis. É uma relação contratual. Eu posso me dirigir ao RTD e pedir que ele notifique, por exemplo, aquela parte para fins de ajuizamento de uma ação qualquer, correto? Ele tem essa função. Por quê? Você viu alguma coisa específica dizendo que isso deveria ser da junta? Então, a gente mantém com o RTD. Eu fico com o RTD, mas eu também desconheço que possa haver uma discussão aí que seria pela junta, mas eu não acredito, né? Eu não acredito. Também não sei se lá naquela lei 8934 tem, dentre as atribuições da junta, promover notificação. Não me recordo. Teria que esmiuçar aquela lei ali com mais detalhe. Notificação mínima de 60 dias. A resolução é a saída do sócio, 1029. Segundo, se ela for de prazo determinado, justa causa. Prazo determinado, justa causa. Judicialmente, provada judicialmente. Isso é importante. Esse artigo é importante, judicialmente. Então, a resolução, ela pode ser por morte, né? Depois vai ter uma saída da pessoa que não queira mais participar da sociedade. Nessas situações, receberam a notificação. 60 dias com antecedência. Os sócios, em 30 dias da notificação, eles podem, caso queiram, decidir por extinguir, dissolver a sociedade. Ressalvado o disposto no artigo 1004, parágrafo único, que fala que os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. Nós vimos isso. E aquele que deixar de fazer nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade responde perante essa pelo dano da mora. E verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Foi o que eu falei. Vou reduzir o da Lorena a 10%, aplicando-se em ambos os casos o disposto no artigo 1031. Que são os próximos. Ressalvada essa possibilidade, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa de quem? Maioria. Exclusão de todos. Exclusão dos sócios. 1030. Exclusão do sócio. Maioria
Não falou unanimidade, né? Falou simplesmente maioria dos demais sócios. Falta grave, incapacidade superveniente. Ele pode ser exclusão judicial. Judicial. Então, exclusão judicial. A exclusão do sócio excluído judicialmente. Iniciativa, maioria dos demais sócios. Falta grave, incapacidade. Falta grave ou incapacidade. Incapacidade. 1030. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. De pleno direito excluído, o sócio que foi declarado falido ou aquele que, por exemplo, respondia a uma ação de execução e a execução recaiu sobre o que cabia a ele nos lucros da sociedade. Correto? Isso aí vai ser exclusão de pleno direito. Exclusão de pleno direito. Exclusão de pleno direito. Exclusão de pleno direito. Ainda temos a exclusão nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio. Resolução, ela tem a ver com o verbo resolver. Resolver. Resolução tem a ver com o verbo resolver. Vamos lá. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante realizado, efetivamente realizado, ou seja, ela tinha subscrito 20 mil, ela integralizou 10 mil. O montante realizado, portanto, é de 10 mil. É esse o exemplo. Liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim. O capital sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. A cota liquidada, aí vocês vão me perguntar, mas o que vai acontecer com essa cota liquidada? Como assim? Vai ser liquidado aqueles 10 mil que a Lorena havia aportado na sociedade? O que é isso? O que é isso? É simplesmente pagar em dinheiro em 90 dias da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Então, Lorena, quando eu falo que vai ser liquidado, eu vou retirar aquele dinheiro que você aportou na sociedade e vou devolver a você em 90 dias. Correto? Nos casos em que a sociedade resolver em relação ao sócio o valor da sua cota, considerado pelo montante efetivamente realizado, qual o montante efetivamente realizado? 10 mil. Será liquidado, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução. O capital sofrerá a correspondente redução. Então, o capital que era de 100 mil, agora passa a ser o capital de 90 mil. E o capital, o montante efetivamente realizado, de 10 mil, será pago em dinheiro em 90 dias. Por fim, a retirada, exclusão, morte. Nós temos aqui resolução. Nós temos que ela pode ser por morte, né? Ela pode ser por morte, ela pode ser por exclusão,
Na verdade, não. A retirada vem antes. Ela pode ser por retirada e ela pode ser por exclusão. Eu vou liquidar e vou promover o pagamento. Não tem problema. Resolução quer dizer que uma pessoa saiu da sociedade, mas a sociedade continua. A sociedade continua. Como pode ocorrer isso? Uma pessoa morreu, ela saiu da sociedade. A morte. A morte tudo resolve. Já ouviram falar isso, essa expressão? Mors homini solvit. Tem uma expressão em latim para isso. A morte tudo resolve. A morte tudo resolve. Vamos lá. Morte. Retirada. A pessoa que sair. Se é por tempo indeterminado, você notifica antes. Qual a antecedência? 60 dias. E no prazo de 30 dias, a sociedade pode ser resolvida, né, pelos outros sócios, caso eles queiram. Se for uma sociedade, isso na hipótese de indeterminação do prazo de duração. Se o prazo for determinado, só mediante a apresentação de justa causa e judicialmente. Agora, outra situação é, então, a morte, a retirada e a exclusão. A pior, a menos digna, vamos dizer dessa maneira, né, é a exclusão do sócio, né? Porque a maioria acordou. Essa aí vai bater um sentimento, né, de não pertencimento a esse sócio excluído. Falta grave ou incapacidade. Por falta grave ou por incapacidade. Então, se perguntarem aos senhores aí já na prova de vocês, na prova oral, quais são as situações em que pode haver a resolução da sociedade em relação ao sócio? Morte, retirada e exclusão. Vamos apontar mais aí. A exclusão ou morte do sócio não exime seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Ah, sim. Isso aí, essa resolução, vou colocar aqui, vamos imaginar essa resolução. Esse é o momento da resolução. O fato de ter havido a resolução quer dizer o seguinte, que não há mais como se responsabilizar os sócios ou os herdeiros? Não. Pelos atos praticados antes da resolução, não é isso? Antes da resolução. A retirada, exclusão ou morte não exime herdeiros ou seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbada resolução. A resolução, portanto, ela será averbada. E a responsabilidade, ela vai permanecer pelo prazo de 2 anos. Resolução, a responsabilidade do próprio, responsabilidade da pessoa que saiu e dos herdeiros, da pessoa e dos herdeiros. Fácil, né? A resolução é simples, bem claro os artigos. 2 anos após. Nem nos 2 primeiros casos, retirada e exclusão, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não requerer a averbação. A resolução ela pode ser por morte, ela pode ser por retirada, ela pode ser por exclusão. Quando eu promover a saída, ou tiver havido a saída por essas situações, é imprescindível eu promover a averbação. É imprescindível eu promover a averbação. Depois dessa averbação, ainda assim, os herdeiros ou o sócio retirado, excluído, ele terá responsabilidade pelo prazo de 2 anos. Vamos imaginar que não
agora consideraremos a hipótese da morte. Vamos imaginar que tenha havido retirada e exclusão. Retirada e exclusão, mas não foi averbado. Nessa hipótese, essa pessoa que foi retirada, que se retirou ou que foi excluída, ela continuará, sim, responsável pelas obrigações. Por qual prazo? Por 2 anos. Pelas obrigações posteriores, por 2 anos, contado o prazo em que ele teria a obrigação, né? E pelas posteriores em igual prazo, enquanto não requerer a averbação. Perdão, pessoal. Por 2 anos, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores em igual prazo. Então, pelas posteriores, eu entendo que é pelas posteriores em 2 anos, enquanto não se requerer. Ok, perfeito. É isso mesmo. Enquanto ele não requerer a averbação, ele vai ser responsável por 2 anos a partir de todos os momentos em que ele tenha surgido para ele a obrigação. Então, ele tem que sempre esperar 2 anos a partir daquele momento, a partir do momento que tenha surgido a obrigação. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse quadro e vou fazer um quadro desse artigo que é simples, mas a gente vai organizar melhor. Porque tem alguns exercícios com esse tema na nossa... Vamos lá. Vou colocar aqui de uma forma melhor. Professor, tem uma pergunta da Érica. Obrigado. Professor, então serão responsáveis por 4 anos? Não. Eu vou mostrar isso. Enquanto ele não averbar, ele vai ficar sempre por 2 anos responsável. Vamos imaginar o seguinte, ocorreu uma situação e que tenha obrigado aquele sócio. O que já se retirou, ele já se retirou há 4 anos. Ele se retirou, correto? Ele se retirou, tem 4 anos, mas ele não promoveu a averbação. Ainda assim, isso é bem grave, ainda assim, ele vai ficar obrigado por aquela obrigação ocorrida 4 anos após a retirada dele, por mais 2 anos. Depois de 2 anos, ele não terá mais, depois de passados 6 anos, ele não terá mais obrigação. Vamos imaginar uma outra situação. Ele tenha se retirado 1 ano. Ocorreu uma situação que configura uma obrigação para todos os sócios, inclusive para ele, que não tenha promovido a averbação. Nesse período de 1 ano, a partir de 1 ano, ele continua por mais 2 anos obrigado. Depois desse ano, ele não vai ser mais obrigado. Mas se surgir, por exemplo, uma outra situação que configure uma nova obrigação, no terceiro ano, ele ainda vai ficar mais 5 anos da retirada, 2 anos da obrigação, correto? Vamos lá. Mas eu vou fazer o quadro aqui, isso é bem simples. Então, não é assim, é variável, né? Vamos imaginar o seguinte. A retirada, exclusão ou morte não exime os seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações. Então, vamos colocar aqui a primeira, exclusão, as 3 situações. Não. A resolução, ela compreende, então, a saída por morte, ela compreende a retirada e ela compreende a expulsão, que ele chama, né, de excluídos, exclusão. Essa resolução, ela tem que ser averbada. E, com ela sendo averbada, os herdeiros do morto e o próprio
retirado ou excluído, o sócio retirado, excluído, ele permanece responsável 2 anos após a averbação. Essa é a primeira situação. É a situação normal. Há uma resolução, há a averbação, ainda assim, o sócio e o herdeiro, ele permanece responsável pelo prazo de 2 anos. Esse é o artigo 1000. Permanece responsável. Permanece responsável. Segunda situação. Houve a resolução. Professor, artigo 1000? Sim. Não, perdão, não é artigo 1000, é que a folha virou. 1032. Nossa. Obrigado, Fernanda. 1032. Nos 2 primeiros casos que ele está falando, retirada e exclusão, agora vamos colocar aqui por retirada e por exclusão, não houve averbação. Não houve averbação. Então, não houve averbação. Por qual prazo ele vai ser responsável? Ele vai ser responsável, de igual forma, 2 anos. Mas não houve averbação. Qual é o termo? ACO? Eu vou colocar aqui. Permanece responsável por 2 anos. O termo ACO, averbação. Permanece responsável também por 2 anos. Permanece responsável por 2 anos. Qual é o termo ACO? O que esse artigo está falando é isso. O termo ACO, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo. O dia em que se configura a obrigação. A obrigação. Vamos colocar o seguinte, da obrigação. Da obrigação. E essa situação permanece como? Situação permanece. A situação permanece. A situação permanece enquanto não averbado. Já vou ler aí o que vocês estão escrevendo. Enquanto não averbado. Vamos lá? Morreu, retirou, excluiu, vai ser averbado. A responsabilidade dos herdeiros e dos sócios, e do sócio retirado, excluído, por 2 anos. Permanece responsável por 2 anos. O termo ACO, averbação. Segunda situação. Houve uma resolução, mas por quais tipos? Retirada e exclusão. Não houve averbação. Permanece responsável quem? O retirado e excluído, obviamente. Né? Sócio, retirado, excluído. Qual é o termo ACO? O termo ACO é a obrigação. Situação permanece enquanto essa regra permanece. Regra permanece. Regra permanece enquanto
não averbado. Enquanto não averbado. Elisa, Érica, Letícia saiu da sociedade com meu cunhado. É um exemplo. Enquanto ela não promover a averbação da retirada dela, a Letícia responde por todos os atos anteriores à saída dela e também por todos os demais. É verdade. É isso que a gente não pode esquecer. É porque é o seguinte. Nessa primeira situação, ele só vai responder pelos atos anteriores. Obrigado, Elisa. Esse aqui é apenas os anteriores. Nessa situação, são os atos anteriores e posteriores. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime seus herdeiros ou sócio da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Até 2 anos após a verbada resolução da sociedade. Até 2 anos, responsável durante 2 anos pelas anteriores. Anteriores até 2 anos após averbadas. Aí você poderia pensar assim, mas é anteriores à averbação ou anterior aos 2 anos? Eu entendo que é anterior à averbação apenas. Anteriores à averbação. Anteriores até 2 anos após a averbada resolução da sociedade. Então, ele fica responsável pelas anteriores até 2 anos. Ok. Nos 2 primeiros casos, ou seja, na hipótese de retirada e de exclusão, pelas posteriores, a retirada e exclusão até 2 anos após a averbada, e nem nos 2 primeiros casos. E aqui, nesse caso, ele vai continuar pelas anteriores e posteriores. Nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores, a retirada, exclusão ou morte não exime. Quando ele fala nem nos 2, está dizendo o seguinte, não o exime nos 2 primeiros casos. Quais 2 primeiros casos? Retirada e exclusão. Pelas posteriores, obviamente anteriores e posteriores, e em igual prazo, 2 anos, enquanto não requerer a averbação. Então é isso mesmo. Esse artigo 1032 vai ser interpretado dessa maneira. Pelo que entendi, será contado o prazo de 2 anos após a averbação da retirada. Perfeito, é isso mesmo, Érica. Quanto aos anteriores, Érica, Letícia saiu da sociedade com meu cunhado. Enquanto ela não promove a averbação da retirada dela, a Letícia responde por todos os atos anteriores à saída dela e também por todos os demais que continuarem a acontecer na ausência dela, mas sempre de responsabilidade por até 2 anos em relação a cada ato. Será que é isso? Ela permanece responsável? Sim. Exatamente isso. Não fala? Professor, só com relação ao morto é que não corre, né, a prescrição. Não. Isso é uma sanção pelo fato de não promover a averbação, né? Grave. Então, mas em caso de morte, continua contando? O de morte continua de 2 anos da morte. 2 anos. Ele permanece, o da morte. Boa pergunta. Se tiver sido averbado, não vai ter problema. E no caso de tiver havido morte e não foi averbado, aí não tem problema. Ainda fica valendo a parte de cima. Fica da morte. Professor, só uma coisa. Esse prazo de 2 anos, eu acho que as pessoas confundem muito com aquele prazo de 1 ano do trespasse, não é? Aí são prazos diferentes. Quando acontece a venda, a alienação do estabelecimento, o prazo de responsabilidade é 1 ano, não é? Isso. Tá. Depende do crédito. 1 ano para os vencidos e 1 ano do vencimento para os outros. Do vencimento. Ele tem 2 termos a qual. Perdão. Deixa eu dar uma olhada aqui no estabelecimento. Aqui, O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores
à transferência, desde que regularmente contabilizados, regra geral, e o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos vencidos da publicação, porque o trespasse é um contrato que tem umas regras especiais, e quanto aos outros, durante o período de 1 ano da data do vencimento dos outros. Ok? Ele tem 2 termos. Não, é que eu queria agradecer, professor, ao senhor, porque toda vez eu não entendia por que a gente pensa em 2 anos. 2 anos, então, é dessa resolução por retirada, morte ou exclusão. 1 ano é lá no trespasse, é outro prazo. Inclusive, são situações absolutamente distintas, porque o trespasse não tem nada a ver com resolução. Isso não tem nada a ver com resolução, o trespasse. É outra situação. Aqui é sociedade simples, lá é sociedade empresária. Correto? Pois não, Lorena? Aqui no código, só para falar o que o senhor disse, ressaltar mesmo, ele fala o seguinte, o Cristiano Chaves, né? Ressalte-se que no caso dos herdeiros de um sócio falecido, independentemente do registro, essa responsabilidade não alcançará as obrigações contraídas após o falecimento do sócio. Então, foi o que eu falei, permanece essa primeira situação aqui. Exatamente. Então, ó, ficou bem claro agora, mas assim, a gente tem que ter um pouco de atenção para esse artigo. Esse artigo, ele é um artigo, né, que merece uma atenção. Eu fiz um quadro aí do trespasse da aula, Lorena, Elisa, depois você assiste a aula, se é que você não tem assistido, e tem um quadro bem bacana que eu falo termo a qual, por isso. Então, vamos fazer o nosso intervalo agora, os nossos 5 a 10 minutinhos, e nós já voltamos, tá bom? Para a nossa resolução de exercícios, ok?